continua funcionando. Existem experiências muito interessantes que nós conhecemos de pessoas que morreram, viram o corpo morto e elas como que saíram do corpo e estavam vendo o corpo morto. Elas tinham consciência e depois voltaram à vida. Eu conheço, já estive com pessoas que voltaram à vida. Isso já aconteceu muito e acontece, eu creio, no poder de Deus para fazer isto. O morto se levantar, é o Lázaro, é o filho da viúva de Naim, e quantos outros na Bíblia são mencionados como pessoas que já morreram e depois reviveram. Quando Jesus ressuscitou, ou aliás, quando da morte dele, pessoas ressuscitaram, pessoas que estavam mortas reviveram. Não é a ressurreição com um corpo incorruptível, é a vida normal e logo depois a pessoa vai morrer de novo. É o que aconteceu com o Lázaro. Mas numa faculdade de medicina eles não deixam passar muito tempo, não acontece o que aconteceu com o Lázaro. É questão de minutos, pode até ser de horas. Eu conheci um homem que certamente já tinha algumas horas de morto. Ele estava morto, abandonado pelos médicos na pedra fria, como se diz, para ser vestido, para ser levado para o caixão. A esposa chegou, mandou que ele se levantasse, ele se levantou e já tinha algumas horas então. Segundo esse estudo da Faculdade de Medicina, o corpo para todas as funções vitais, mas a mente ainda continua funcionando por algum tempo. Alguns mistérios existem nessa área. Quando a pessoa morre, os cabelos continuam a crescer, as unhas continuam a crescer. É interessante. Quando a gente corta o pescoço de uma galinha, o corpo ainda continua a pular por um bom tempo. Vários animais, inclusive o ser humano. Já existem casos em que a pessoa num acidente teve o pescoço cortado e o corpo continua ainda se debatendo. No caso aqui da morte por qualquer que seja a razão, o corpo para, o coração para, a mente para, o sangue para, começa até esfriar o sangue. Por algum tempo, os cientistas não especificam, a mente ainda continua funcionando. A consequência mais interessante disto é que o cristão não deve parar de pregar o evangelho quando a pessoa já está nas últimas ou nas penúltimas. Eu não me esqueço da minha experiência com meu pai, quando ele estava tomado por câncer, mas eu aproveitei os últimos minutos, o último tempo de consciência dele para conversar. Ele já não falava, mas ouvia e entendia. Eu falei da vida espiritual, do encontro com o Senhor, orei com ele, e eu vi lágrimas descendo. Ele entendeu e, de fato, ele se preparou, e tanto é que Deus testificou comigo e para os outros pastores, para todos, que ele estava realmente salvo nas mãos do Senhor. Foi algo muito lindo, aqueles momentos ali, né, depois da partida do meu pai. Mas ele era um servo de Deus. Quando, mesmo sendo crente, a gente tem que conferir no final da vida se a pessoa está em paz com Deus. Não são todos os crentes que vão ser salvos. Eu acredito que a maioria dos crentes não está preparada para a morte. Quando um crente morre, a gente tem que ir conferir se ele está realmente preparado. Mas nós sabemos que haverá uma luta de familiares para não deixar a gente chegar perto do morto, principalmente quando a gente não é muito achegado. Familiares vão querer dominar, controlar ali os últimos minutos da vida da pessoa e nos impedirem de falar do evangelho. Quando está no hospital, aí todo o aparato do hospital é dirigido no sentido de não permitir, principalmente nos últimos minutos de vida, não deixar que pessoas, principalmente estranhos, se aproximem do doente nos minutos finais.
E médicos costumam entubar a pessoa, deixar a pessoa inconsciente, e isso tudo dificulta. Mas nós temos que ainda entender isso, temos que aproveitar as oportunidades até o último minuto. Segundo os cientistas, eu nem sei se eles são cristãos, este fenômeno descoberto por eles é muito importante para avaliação espiritual, pois aponta que ainda há consciência de morte e raciocínio sobre o que está acontecendo naquele momento, o que pode levar a uma busca pela vida espiritual ainda neste finzinho de vida. Muitas pessoas que morreram têm consciência, estavam com o corpo morto e a medicina deu por encerrado o trabalho com aquela pessoa. A pessoa ouve, ela sabe, está consciente. O corpo morreu, mas ela está consciente, ela ouve que as pessoas falaram que ela já morreu. Há muito mistério nesta área. Nós cremos no poder de Deus de estar dirigindo a vida de uma pessoa. E a morte física para nós é apenas um marco. A vida continua. Nossa alma é eterna. A vida continua. O cristão tem que se preparar para esses momentos. Esse momento não é para a gente estar chorando como os demais que não têm esperança, não é? O que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, nós temos que entender sobre isto para não estarmos sem esperança como os demais. E aqui vem um pouquinho de pesquisa científica para nos ajudar a entender que todo esforço é válido até o último minuto como a pessoa. Portanto, eu deixo aqui o meu pensamento pessoal para você. É um parente, é um familiar, procure estar com essa pessoa até o último minuto. Eu me lembro de uma tia, ela tinha 101, quase 102 anos, e foi enfraquecendo, estava totalmente lúcida e preparada para partir, mas ela estava com o corpo bastante enfraquecido. Começou a ter falência de alguns órgãos, até que por fim parou o rim e os médicos foram muito conscientes. Eu louvo esses médicos que disseram o seguinte: pela medicina, o rim parou, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que botar uma máquina aí e tal, para purificar o sangue, porque ela tem, a partir de agora aqui, poucos minutos, enfim, eles estabeleceram um prazo de vida, ela tem pouquíssimo tempo de vida. Mas se a gente for fazer isso, ela vai ficar inconsciente, vai ser cirurgia, vai ser uma série de coisas, e no máximo isso vai prolongar a vida dela por algumas horas, ou um dia, 2 dias, enfim. Seria melhor então, já que ela está consciente e o rim parou, que vocês fiquem com ela. E me parece que ela morreu no quarto. Vocês fiquem com ela, porque vocês podem dar assistência espiritual, vocês podem aproveitar os últimos momentos com ela. Este médico foi muito consciente. Ele não teve o trabalho dele, o que ele poderia fazer como mais importante, mas o contato da família com a pessoa que estava morrendo era mais importante para ele. Para o cristão, a vida é eterna. A vida física é apenas um marco, não é o mais importante. A salvação da alma que é o mais importante. Portanto, se você tem uma mamãe, um papai, um idoso que está morrendo, é preciso fazer uma avaliação séria, porque o interesse da medicina, dos hospitais, e até me parece lá o juramento que eles fazem lá, o juramento de Hipócrates, é de fazer todo o possível até o último minuto. Mas esse possível da medicina vai passar inevitavelmente pela inconsciência da pessoa. Vai entubar, vai anestesiar, vai, enfim, dar remédios ali para acalmar a pessoa, para a pessoa dormir. A gente, podendo interagir, a gente deve manter a pessoa, sabendo que ela já está para partir,
a gente mantém a pessoa consciente. Para nós é muito mais importante que ela passe os últimos minutos, as últimas horas consciente e se relacionando conosco. O apoio espiritual é mais importante, inclusive para conferir sobre a salvação dessa pessoa. Entenda essa situação. Até o último minuto vale a pena o trabalho espiritual. O trabalho da medicina eles vão fazer de qualquer jeito, mas o que você puder fazer para manter a pessoa consciente até o final da vida, faça, porque vale a pena. Até o último minuto ainda tem muita coisa boa que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que está morrendo.